continua a fazer maravilhas. Sem ser esse domingo, no outro, a Luísa, o Kiki, a Gorete, a Marina virão aqui para dar um testemunho. A Gorete foi operada pelo meu médico, que é o melhor neurocirurgião do Distrito Federal, e também pelo melhor otorrino, com doutorado no Japão, mestrado nos Estados Unidos. E eles vão trazer os documentos que comprovam a cura que Deus fez na Gorete. O bom é que eu ouvi dos lábios dos dois que foi Deus quem curou. Eles estão muito intrigados, porque já é a segunda pessoa, né, aqui nessa igreja, tão pequenininha, e eles estão muito intrigados que Deus cura. E o testemunho é muito bonito. Eu falei com o meu médico hoje e eles estão realmente intrigados. Como é que pode? Deus fez uma cura assim, só Ele para fazer. Tem documento, tem exame anterior, exame posterior, e Deus realmente opera. Ela ainda não pode estar andando muito, mas ela está ansiosa para dar o testemunho e para agradecer a todos vocês. Porque essa igreja foi o sustentáculo dela em oração. E ela sabe disso. Ela sabe, antes de entrar para a sala de cirurgia, ela me disse que eu agradecesse a todos vocês que oram por ela. Hoje eu vou falar sobre em Isaías, capítulo 1, versículo 5. E vou falar sobre o que Isaías fala aqui, a enfermidade da igreja de uma maneira geral. Diz assim: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração está fraco. O capítulo 1 do livro de Isaías descreve a situação do povo de Deus. E no versículo 5, revela que toda a cabeça se encontra enferma e todo o coração do povo de Deus está fraco. Percebemos que nesses últimos dias da igreja na terra, nós temos uma vida espiritual muito superficial, muito fraca, como o povo que viveu no tempo de Isaías. Nossos ministérios hoje já não têm mais o mesmo impacto que nós víamos quando lemos sobre os heróis da fé, ou ainda quando lemos sobre os pais da igreja. Quando lemos sobre a vida de Martinho Lutero, pai da Reforma, que orava 4 a 5 horas por dia. Quando vemos a vida de Jonathan Edwards, que quando pregava, as pessoas se seguravam nas cadeiras, pensando que o chão ia se abrir e que o juízo final havia chegado. Quando ele dizia que o fogo do inferno estava subindo pelas pernas dele, até hoje eu brinco muito com os irmãos. E o que dizer ainda de Hudson Taylor, missionário na China? Ele disse: se eu tivesse 100 vidas, eu daria todas elas para ser missionário na China. Percebemos que eles tinham vigor espiritual e que havia dentro deles uma chama que ardia e fazia com que eles se movessem. E isso acontecia não apenas porque eles eram pastores ou missionários. A vida abundante e o poder de Deus estão à disposição de todos aqueles que desejam viver em Cristo. Esses homens lidavam com o pecado de uma forma diferente. Eles venciam o pecado. Eles transformavam o seu caráter. Eles buscavam a Deus e tinham o seu caráter transformado. Eles tinham êxito em suas vidas espirituais. Quando lemos seus livros, nós não conseguimos entender como será possível alguém orar 4, 5 horas todos os dias. Como renunciar a tudo para seguir a Cristo nos dias de hoje. O nível que eles atingiram parece-nos hoje inatingível nos dias de hoje. Como amar as almas com tanta intensidade sem sequer conhecê-las? Nós percebemos que hoje temos uma vida espiritual tão superficial, tão fraca, que o nosso ministério hoje não tem mais o mesmo impacto sobre as pessoas ao redor. Deus age por meio de nós, Deus faz o nosso
meio, porque Ele é misericordioso. O nosso ministério é racional, é psicológico, é emotivo e é humano. A mesma coisa podemos dizer quanto ao caráter. Quantos cristãos com 1, 2, 10, 20 anos na igreja continuam a ser fracos na fé? Não conseguem ser regenerados, não conseguem abandonar vícios, não conseguem ter o caráter transformado, não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem compreender a dimensão do Evangelho de Cristo e continuam espiritualmente e emocionalmente pobres, fracassados, voltando às práticas do velho homem, volta e meia, por qualquer coisinha, voltam às práticas antigas. Porque o nosso cristianismo nos dias de hoje, como diz a Bíblia, é superficial. Porque a igreja atual perece e porque muitos cristãos estão na igreja há vários anos e não prosperam espiritualmente, não prosperam emocionalmente, continuam com as mesmas áreas da vida em fracasso. A vida econômica de muitas pessoas quase sempre é um caos. O corpo padece constantemente de constantes enfermidades. Nunca conseguem ler a Bíblia inteira. Nunca conseguem vencer aquelas áreas do velho homem que elas nunca entregaram para Deus. Sempre com problema moral, sempre com problemas com a mentira, sempre é fraco na oração, nunca vencem um complexo de rejeição, sempre tem autoestima baixa, nunca conseguem vencer o distúrbio emocional, nunca conseguem ganhar uma alma para Jesus. Nunca se satisfazem apenas com a graça, não conseguem conhecer mais profundamente a palavra de Deus, portanto, não recebem a revelação de Deus. Essas pessoas têm que ser alimentadas por pastores, por profetas, ou por outras pessoas que se tornam suas muletas, e elas vão trocando de muletas ao longo das suas vidas. São pessoas mortas espiritualmente. São pessoas secas, que seguem pela vida com um vazio na alma que jamais é preenchido. Enfim, são pessoas que não têm uma revelação do reino de Deus e vivem apegados à visão da vida terrena. E nas suas mentes elas só pensam no que vão fazer nesse mundo, nessa vida. Estão na igreja, mas nunca nasceram de novo. Nunca foram regeneradas. Seguem carregando o seu passado, com medo do futuro, desconfiados de Deus. Será que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Será que Deus está me vendo? Mas por que há tanta gente fraca, débil e fracassada na igreja? A resposta a tudo isso está lá no livro de Isaías. A igreja desse século está fria e em alguns casos morna. Muitos cristãos não vencem, não crescem porque lhes falta uma experiência pessoal com Deus. Falta-lhes uma revelação nova da majestade de Deus. Falta-lhes um encontro pessoal com Deus. Falta-lhes uma comunhão diária e profunda com Deus. Falta-lhes o que está escrito em 2 Pedro 1,4, ser participante da natureza de Deus. Falta-lhes o que está escrito em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor como num espelho, somos transformados de glória em glória, à mesma imagem pelo Espírito. Os primeiros capítulos de Isaías mostram que ele era um profeta. E como profeta, ele entregava as mensagens de Deus, como vemos no capítulo 1, que diz, Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Ouvi, ó céus, dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Mas no capítulo 6, a vida de Isaías teve um impacto. Aconteceu algo que mudou a mensagem de Isaías. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a
cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Após esse acontecimento, Isaías passou a ter impacto e foi chamado de profeta messiânico. Ele saiu da apatia. Ele deixou de se preocupar apenas com as coisas terrenas. Todos nós precisamos desse impacto em nossas vidas, porque na verdade nós não dependemos de Deus, não vivemos por fé, fazemos o que queremos na maioria das vezes, sem perguntar a Deus, sem buscar orientação no nosso dia a dia. Precisamos ter em mente que Deus é santo. Isaías teve uma revelação da santidade e da majestade de Deus. Ele sofreu o impacto de uma experiência profunda com Deus. A primeira coisa que aconteceu foi que os olhos de Isaías se abriram com relação a si próprio. Deus quer abrir os meus e os seus olhos hoje com relação a nós mesmos. Ele teve uma visão de si próprio e reconheceu sua condição humana débil e fraca. Primeiro ele disse: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido. Ele reconheceu que estava perdido, que não era ninguém, que não podia fazer nada na sua força e viu a condição humana débil e fraca. Ele enxergou que não dependia de Deus como deveria até aquele momento, porque não enxergava a sua condição de impotente diante de Deus. Você está vivendo uma situação em que você está se sentindo impotente? Deus quer que você se volte para Ele. Volte-se para Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer. Ele diz em seguida, porque sou homem de lábios impuros. Ele teve convicção de que Deus é santo. E que para se chegar a Deus, ele não poderia continuar como estava. Deus é santo e muito crente brinca com Deus. Ele disse, estou perdido. Ele viu sua própria condição de caído. E pelo fato de não enxergarmos isso, é que não vencemos o pecado em nossas vidas. É por isso que não vencemos o velho homem. Enquanto não conhecemos quem é Deus, não sabemos o que está errado. Não temos consciência de que o nosso pecado é abominável aos olhos de Deus. E quando vemos a glória de Deus, o seu trono, a sua majestade, descobrimos como somos pequenos. Depois ele disse, sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu que precisava melhorar. Vigiar quanto ao que falava, vigiar quanto ao que pensava. Terceira consequência do impacto da revelação de Deus. Ele disse, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele olhava para as pessoas, olhava para a multidão, e antes eles os achavam normais. Mas depois da revelação ele disse, meu Deus, são pessoas de impuros lábios. Ele viu as pessoas como pessoas perdidas. E ele disse, tão perdidas como eu, olha a condição desse povo. Sem revelação de Deus, sem encontro pessoal com Deus, as pessoas continuam a falar palavrão e a falar palavras torpes como se tudo fosse normal. Afinal, todo mundo fala, em qualquer novela se fala, as pessoas todas falam, o que é que há de errado? Se Deus nos colocar hoje sobre uma multidão, vamos olhar para eles e não vamos chorar e nem ter compaixão deles. Então não adiantará irmos às prisões, aos hospitais, aos asilos, porque não nos compadeceremos. Mas quando temos um encontro com Deus, a paixão pelas almas fica entranhada em nós. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, Deus muda as nossas vidas. É impossível ter paixão pelas almas sem ter um encontro pessoal com Deus. Impossível, não adianta. E Deus tem me falado isso essa semana. Não adianta malhar em ferro frio se não tiver um encontro pessoal com Deus. Se não tiver a vida transformada, se não nascer de novo, não adianta, porque essa paixão não tem. Se não tivermos um encontro com Deus, não vamos nos enxergar em nossa pequenez. Nem vamos compreender o que Jesus disse, que os homens são como ovelhas sem pastor, que vão aonde querem e como não sabem cuidar de si mesmas, elas acabam se perdendo e se machucando.
Depois de crescer na comunhão com Deus, Isaías nunca mais ignorou a perdição do povo. Mas depois do encontro com Deus, Isaías recebeu a dor de Deus em seu coração. Precisamos orar para que tenhamos um encontro verdadeiro com Deus. Quando Ele entra em nossas vidas, Ele preenche o vazio que atormenta o velho homem. Então nós recebemos a dor de Deus em nossos corações. Nunca mais olhamos para as pessoas como se não tivéssemos nada a ver com isso. Então depois disso o Senhor nos acalma, como aconteceu com Isaías. E diz assim: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Precisamos nos humilhar diante do Senhor, a fim de que Ele nos purifique e tire de nós toda a iniquidade. Quando isso acontece, o Senhor fala do seu anseio. Agora Isaías passa a ver as coisas com os olhos de Deus. Então o Senhor faz a Isaías uma pergunta que ele continua a fazer àqueles que se propõem a olhar para as pessoas como Deus olha, como ovelha sem pastor. E o homem que teve um encontro com Deus não poderia responder de forma diferente. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o Senhor espera de nós, que busquemos uma revelação dele e do seu reino. Às vezes as pessoas perguntam qual é a expectativa que eu tenho a respeito delas. Os obreiros, as pessoas que trabalham na casa de Deus, os membros dessa igreja, a expectativa é essa: que busquemos uma revelação dele e do seu reino, que conheçamos, que precisamos nos santificar para podermos ver a Deus, e que enxerguemos as pessoas e o mundo como Deus enxerga. O Senhor pode compartilhar com você o seu desejo de que todos o conheçam como Senhor e Salvador. Você está disposto ou disposta a ir aonde quer que Ele mande você ir? Temos que orar para que esse encontro aconteça o quanto antes, pois os dias são maus e precisamos crescer e ser fortes, a fim de não sermos enganados no dia do Senhor. Nós precisamos crescer. Eu sei que a maioria das igrejas não fala sobre crescimento espiritual. Não fala para os crentes sempre. Uma pessoa que saiu dessa igreja disse que iria embora porque eu falava muito sobre crescimento espiritual e que ela não se sentia confortável com isso. Mas é isso que a minha Bíblia diz. Nós precisamos crescer espiritualmente para quando esses hologramas e outras mentiras vierem, nós estamos firmes na rocha. Amém. Nós temos que crescer porque isso foi o que Paulo nos ensinou. Amém. Nós temos que crescer até a estatura de Cristo. E nós estamos muito longe, todos nós. Nós precisamos crescer espiritualmente para não sermos engodados por qualquer vento de doutrina, para não sermos engodados em grandes encontros em que as pessoas soltam gás hilariante pelo ar-condicionado e dizem que veio a unção do riso. Grandes encontros em que se prega durante 4 horas sem sequer falar na Bíblia, sem sequer abrir a Bíblia. Grandes encontros em que as pessoas morrem de rir do pregador, mas não ouvem um só versículo bíblico. Grandes encontros em que Deus está esperando que a gente se volte para Ele e ouça verdadeiramente a voz dele. Poucos querem ser profetas e dizer a verdade. Poucos. O que as pessoas querem é ouvir que elas vão prosperar. As pessoas querem ouvir que tudo vai dar certo. E vai. Se você estiver com o Senhor, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer porque essa é a promessa de Cristo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja somos eu e você. Amém. A igreja não é nenhuma denominação. A igreja não é nenhum prédio. A igreja somos eu e você. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém. Nós seremos vitoriosos. E Paulo diz que nós somos mais do que vencedores
vencedores, mas é preciso dizer a verdade. A maioria das pessoas não quer ouvir a verdade, mas a verdade é essa, irmãos. A verdade é que Jesus está voltando. A verdade é que Ele quer fazer de nós mais do que vencedores. A verdade é que Ele quer curar a chaga que está dentro do seu coração. A verdade é que Ele quer que você tenha vida abundante. A verdade é que Ele não quer que você se arraste pela vida como um cristão bebê. Ele não quer que você envelheça sem crescer espiritualmente. A verdade é que Cristo veio para salvar, para curar, para libertar e principalmente para transformar a sua vida. Deus não quer que você continue achando que a vida não vale a pena. Deus não quer que você continue em si mesmado. Deus não quer que você continue sofrendo. Deus quer dar a você a vida abundante. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Eis que vos dou vida e vida em abundância. E na vida abundância não importa o tamanho do problema, mas você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se eu deixasse de sorrir e de estar de pé quando tivesse algum problema, eu não estaria aqui hoje, irmãos. E muitos daqueles que pregam a verdade. Vamos orar. Jesus querido, nós precisamos ter um encontro pessoal contigo, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Os dias são maus, Pai querido. Tu avisaste, Senhor, que os dias maus viriam, Senhor. Senhor, não permita que sejamos enganados, Senhor. Não queremos, Senhor, fazer parte daquela igreja oficial, Senhor, que finge que está tudo bem, Senhor. Aquela igreja, Senhor, que não se importa com a verdade, Senhor. Senhor, mas nós queremos ser limpos por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Glorifica o Teu nome. Estende a Tua mão de poder sobre nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, da Tua cura, Senhor. Da cura física, da cura interior. Não queremos, Senhor, nos arrastar pela vida, Senhor, carregando mágoas, carregando problemas emocionais, Senhor, carregando problemas espirituais, Senhor. Queremos ser libertos, Senhor. A Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eu sei, Senhor, que Tu tens libertação para nós hoje. Tu tens transformação para nós hoje, Senhor. E você que veio aqui hoje querendo desistir da vida, você que veio aqui hoje e que anda se queixando que a sua vida não está nada boa, nada agradável, nada do jeito que você quer, Deus está dizendo para você se colocar de pé, porque Ele quer falar com você. Busca, clama a Ele, Ele vai se revelar a você. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado para que eu e você tivéssemos acesso direto a Deus. Você não precisa de muleta, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do poder transformador que há nele. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer tirar esse medo que você tem. Jesus quer tirar você dessa mesmice, dessa escravidão que muitas vezes tem levado você a uma tristeza profunda, a ponto de querer tirar a sua própria vida. Não peça mais a Deus para tirar a sua vida. Ele não quer que você morra, Ele quer que você viva e conte que foi liberto. Amém. Senhor, que a Tua bênção seja sobre nós.